Aonde que Deus fala? Ao nosso coração, ao nosso ouvido. Alguns vão ouvir a voz, alguns vão ouvir dentro do seu espírito, aquele sentimento tomado pela presença. Mas Deus nunca vai falar aos seus olhos. Não tem como falar aos olhos. Já tem um ditado que vai dizer que os olhos são a janela da alma. E é aí que mora o perigo. É onde expressam os seus sentimentos, as suas vontades, os domínios que a carne quer te prender. Mas Sansão, instruído pela palavra, instruído dentro de casa, tem pai, tem mãe que são servos do Senhor Altíssimo, e ele é crescido no caminho como um nazireu, às vezes com vontade de fazer as coisas, vendo seus amiguinhos tomando algumas decisões, e ele dizer: não, filho, você tem que ficar aqui. O seu pai instruindo, colocando ele no centro da vontade do Senhor, separado para isso. Mas numa certa caminhada ele toma essas decisões, desviando-se do caminho do Senhor. E quando nós vamos olhar para esta palavra, ele vai dizer que nessa caminhada ele toma a decisão e não tem quem volte atrás, mesmo seu pai e sua mãe orientando: não, filho. Tantas mulheres aqui do nosso meio, e você vai querer algo de fora. E mesmo assim, ele tomando essas decisões, ele vai em busca. E às vezes a gente usamos certas palavras para dizer: eu vou em busca da felicidade. Eu preciso largar, eu preciso deixar isso porque eu preciso ser feliz. Algumas coisas nós usamos para atrelar certas situações. Quem sabe Sansão não estava nessa vontade. No caminho, vai dizer que ele estava descendo a vinha de Timate. Guarde bem essa passagem. Ele vai descer a uma vinha de Timate. E quando ele está passando por essa vinha, um filho de leão, bramando, saiu ao encontro. E diz que Sansão, com a sua força tremenda, ele vai e rasga o leão ao meio. Aqui vai dizer como um cabrito. Mas você consegue, irmão Antônio, rasgar um cabrito no meio? Para nós já é impossível. Imagina a força desse homem. Como se você pegasse uma folha de papel e rasgasse o leão. E diante de tal circunstância, irmãos, ele deixa aquilo ali e toma o seu caminho. Passado alguns dias, ele vai voltar a tomar aquela mulher por esposa. E ele volta ao seu caminho. Só que nessa caminhada tem algo que desperta ele. Algo que na sua mente diz: vai lá, vai ver a proeza que você fez. Você é o cara. E é aí que eu quero te dizer, é aí que mora o perigo. Não volte buscar mel aonde Deus já te deu vitória. Não volte comer mel aonde já houve morte. Sansão, a palavra de Deus vai dizer que Sansão, ele se desvia do caminho para ver o cadáver do leão. Quando ele chega lá, mais uma vez ele é tragado à vista dos seus olhos. É tomado pela cena de que tem mel, abelha produzindo mel. Eu não sei que situações que se encontrava Sansão, mas ele resolve pegar o mel, saboreado mel. E a palavra vai dizer que ele pega daquele mel, vai saboreando pelo caminho e ainda leva aos seus pais. Eu disse aqui que para ser nazireu, o que era necessário? Se apartar de bebida forte, fermentada, vinho. E Sansão tinha passado aonde? Pela vinha
de Timate. Segundo ponto, era impossível alguém nazireu, quando se tornasse nazireu, não poderia de maneira alguma tocar em cadáver. Não poderia, nenhum tipo. Era tão difícil, porque se morresse o pai, a mãe dessa pessoa nazireu, seria velado, enterrado e ele não veria. Ele não poderia participar de velório. Ele não poderia chegar perto e muito menos tocar. Calcule o tamanho da dificuldade que era ser nazireu. E agora Sansão tinha tocado aonde? Num cadáver. Era o fim para Sansão? Ainda não. Porque Levíticos vai dizer que se caso alguém caísse, alguém não vencesse a peleja e tocasse em cadáver, ou bebesse bebida forte sendo nazireu, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote e dizer: olha, eu caí, eu fracassei, aconteceu isso. E o que aconteceria? O sacerdote, ele rasparia sua cabeça, deixaria ele totalmente careca, separaria ele por 7 dias, um ato de humilhação. Mas depois ele voltaria a ser nazireu, forte, chamado de Deus, cumprindo as vontades do Senhor, exercendo aquilo que Deus colocou na vida dele para fazer. Só que o que me chama a atenção é justamente a posição de alguém que tem um chamado. O que me faz ficar pensando é alguém que Deus separou para fazer um trabalho brilhante. Separou alguém que é para derrubar os inimigos. Mas nós temos o costume de, final de ano, só uma. Nós temos algum costume de que dá uma escapadinha. A sociedade empurra os próprios meio evangélico a ser incentivado por ganância, a desfrutar prazeres no mundo que ninguém vai ficar sabendo. E nós vamos esquecendo do chamado. Nós vamos esquecendo que algum dia você foi chamado para gerar os planos, os sonhos do Senhor, aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer. E o que a palavra me instrui é que nós não estamos, Deus é tão maravilhoso, é que nós não estamos engessados e muito menos somos como de ferro para aguentar tudo, não. Mas a palavra de Deus diz que se caso nós não aguentarmos, se caso você vier a cair, procure o sacerdote, se humilhe. Nada, deixa eu te dizer algo, nada vai tirar o chamado de Deus na sua vida. O inimigo, ele vai lutar 24 horas, ele é o leão, a Bíblia vai reconhecer ele como leão, Pedro vai dizer isso, ele está rugindo e bramindo como um leão. Ele busca nos tragar 24 horas do dia, mas quando tem Sansão posicionado, vai rasgar ao meio. Talvez seja a hora de se posicionar. E se tem alguma coisa que nós precisamos contar ao sacerdote, eu creio que é essa noite. Eu creio que hoje é dia para isso. Aí o que eu acho lindo é as misericórdias do Senhor. Você já viu pessoas? Ela vai lá e peca. Aí de repente você olha assim e você fala: meu Deus, como é que tem coragem de estar fazendo isso e ainda continua fazendo isso. Aí de repente ele se levanta. Aí de repente ele peca de novo. Aí você fala: agora Deus mata. Parece que ele prospera mais que você. Aí passa um pouquinho,
De repente o camarada está pregando, e prega que é uma benção. Aí você começa a ficar intrigado. Você fala, aonde é que está Deus nessas coisas? Como é que Deus permite isso, meu Deus do céu? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra. Quando eu vou pegar o microfone, tremo que nem vara verde. O cara vai lá, fala bonito. Na outra segunda ele já está tudo virado de novo. São coisas que vão embolando a sua cabeça. Mas as misericórdias do Senhor continuam sendo renovadas dia após dia. Sabe por que isso acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. É tempo da graça. E o tempo da graça, o Senhor tem compromisso com a sua noiva. Entenda que se vir aqui, se você veio hoje aqui buscar uma palavra do Senhor, algo para a tua vida, uma edificação, uma resposta, seja eu, seja quem for, Deus vai usar até um bêbado, seja o que for, irmão, mas você não vai voltar vazio. Deus não vai te deixar voltar vazio. Ele tem compromisso com a sua noiva. Esse é o amado da sua alma. Aí eu fico imaginando Sansão, separado por Deus. Alguém olhava, é de Deus mesmo? Olha o que o cara está aprontando. Olha o que o cara está fazendo. Será que é de Deus mesmo? Aí as misericórdias do Senhor é tão linda e tão tremenda, que ela vai fazer aquilo que vai te deixar mais louco ainda, meu irmão. Vai te deixar mais doido. Dá corda. Vai dando corda. Para quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você não está entendendo mais nada do que está acontecendo na tua vida. Eu vou deixar tua cabeça mais embolada pelo Espírito de Deus. Fica tranquilo. Deus nunca perdeu o controle de situação alguma. E por que Ele permite? Para Ele revelar a grandeza dEle na sua vida. Sansão chamado por Deus, e agora nessa situação aí, para deixar tudo doido de vez. Aí Deus resolve falar, Sansão, vai, afunda. Porque a palavra dele diz que se alguém tocasse, algum nazireu tocasse em defunto, não serve mais. Só que vai dando corda, ele toca, ele passa na vinha, provavelmente lá ele toma dessas bebidas e vai dando corda, vai dando corda. De repente, nos outros capítulos ali, o 15, o 16, vai falar justamente que ele vai encontrando Dalila, mulher de prostituição. Enfim, a vida dele vai ficando uma bagunça. E deixa eu te dizer, alguém que é chamado por Deus, é alguém que tem chamado por Deus. Aí o problema é que a gente vê aquele que está mais fraco na fé, está caindo, e você começa a dizer, será que tem chamado mesmo? Às vezes você está com a luta tão difícil que você está se perguntando, Senhor, o Senhor falou para mim isso, aquilo, será que era de mim, Senhor? Ou era de Ti, Senhor? Será que eu tenho chamado mesmo? Por causa das provas, das situações, ela vai tirando a tua força. E quando Sansão ele se enquadra nesse contexto, o Senhor vai dando corda para revelar a verdadeira graça dele. Agora Sansão chegou no ápice. Porque ele tinha várias vitórias nas suas mãos. Só que tem um lugar que é perigoso. Tem um lugar, irmãos, que é muito perigoso. O lugar chamado muitas das vezes orgulho. O lugar muitas das vezes que a gente
usa como curiosidade. Sansão, ele vai voltar para ver o que aconteceu com aquilo que Deus já tinha dado vitória na mão dele. O Senhor está falando aqui essa noite conosco, porque algumas vitórias o Senhor tem dado às nossas vidas. E o que Deus te deu, o que Deus já te colocou por vitorioso nessa situação, Deus não quer que você volte a buscar mel. Deus não quer que você volte a encontrar mel em lugar que um dia foi morte, em um dia que você andou à beira da morte. E às vezes a gente, de curiosidade, a gente quer voltar para ver. Não, só vou dar uma espiada. É aí que mora o perigo. Porque o outro está na vida que está, mas está prosperando. E às vezes dá uma vontade na gente, já vou até dizer, uma vontade maligna, de dizer, por que se aquele está fazendo isso eu não posso? E essas coisas vai alimentando dentro do seu interior. E Deus essa noite trouxe aqui só para te dizer: filha, filho, não volte aonde eu já te dei vitória. As coisas doces, aonde um dia foi morte, é perigoso. Só agradeça. Ei, matou o leão lá, agradeça, continua a caminhada, deixa os defuntos para trás. Quando alguém diz assim: Senhor, deixa eu te seguir, mas espera um pouquinho aí, Jesus, eu vou sepultar os meus familiares, meu pai, né? Aí Jesus diz o quê? Se quer me seguir, venha, deixe os mortos sepultar seus mortos. Oh Jesus, não volte não. Se você precisa de uma resposta, o Senhor está falando ao seu coração. Você sabe o que é, eu não sei, mas você sabe. Não volte aonde Deus já te deu vitória. Ei, é perigoso. O lugar que você acha que vai ser doce, depois Deus perdoa, as consequências são terríveis. É verdade, Deus perdoa, Ele vai continuar perdoando, Ele é Pai. Mas o problema, meu filho, minha filha, são as consequências, que é uma coisa que você vai ter que carregar para o resto da vida. Paulo vai dizer que um espinho na sua carne o atormentava dia e noite, e ele rogou para que o Senhor o tirasse. E o Senhor dizia a ele: não, Paulo, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Imagina a mente de Paulo, você consegue imaginar? Perseguiu a igreja, quantos mandatos de morte não expediu? E foi participante da morte de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Quantos pais de família não foram mortos na presença dos filhos? Pessoas queimadas vivas por um mandato expedido por um homem. Quando ele diz que há um espinho na carne que atormentava dia e noite, imagina a mente desse homem. Ter que subir no altar, aqui no púlpito, pregar a palavra de Deus para alguém que ele tinha mandado matar o marido dela, uma família que tinha perdido o filho, e ele pregar a palavra. Ei, não volta no lugar que Deus te deu vitória. O leão já está morto, só que o mel que está nesse cadáver é perigoso. Esqueça o teu passado, esqueça o que você foi lá atrás, porque Deus já te deu vitória nisso. Agora se coloque e vai falar sobre os teus erros, sobre as quedas que você cometeu, sobre os desejos que está tentando te tragar para o mundo. Vai falar com o sacerdote, antes que Deus obrigue a colocar uma Dalila na tua vida.
para ter que arrancar os seus cabelos. Quando o nazireu caía, era necessário esse ato. Só que Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, permitiu Sansão criar os seus caminhos, dando as cordas, para que chega num ato, a palavra de Deus vai dizer: olha, critiquem quem vocês quiserem sobre Dalila, porque as pregações descem o cacete na Dalila, né? Não estou aqui advogado dela, não, fique em paz. Mas eu quero te dizer que, lendo essa palavra, a história de Sansão envolve alguns capítulos, mas leia na sua casa com atenção. Você vai descobrir que Dalila foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus colocar Dalila no caminho de Sansão. Sabe por quê? Só para ele passar pelo ato da humilhação. O Senhor conhece os que são seus. O que Deus entregou nas mãos do Senhor Jesus, Ele não perderá nenhum. Descansa o seu coração. Ainda que seja, desculpa eu dizer essa palavra, mas olha, é o que o Espírito Santo está dizendo. Ainda que a morte vá passar pela sua casa, mas os que Deus deu na mão do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, furada, o nome que está escrito, não perderá o Senhor Jesus. Deus não perde viagem. Descansa o seu coração, ainda que a morte seja necessária passar na sua casa. Deus não perde viagem. Final de ano, é bom ouvir uma palavra que anima. Já está difícil nós vem na igreja para ouvir isso. Essas palavras vazias, as igrejas, essas palavras vazias afastam muita gente. Mas o Senhor, o que Ele faz é bom. Aí Sansão já estava morto, vivo. Você consegue entender isso? Às vezes nós vemos igrejas lotadas, irmãos. Nós assistimos pregações de YouTube, vemos aquelas igrejas imensas lotadas mas que nem nessas mídias que tem filtro, né? Será que se nós tivéssemos um filtro espiritual para passar essas imagens, será que com um filtro espiritual ela também estaria lotada de gente espirituais? Oh Jesus, eu oro para que hoje você saia daqui convicto de quem te chamou é quem vai te preservar num caminho santo, digno. Mas saia com essa palavra: não volte aonde Deus já te deu vitória. Oh meu Deus do céu, essa é a época do ano que muitas gentes caem nos prazeres da carne, porque eles vão voltar num lugar que já foi morte um dia. Oh Deus, aleluia, aleluia Jesus. Aí Sansão, Deus tem um plano muito lindo na vida dele. E quem Deus tem chamado, Deus não perde para o mundo. Deus não perde viagem. Só que as consequências são dolorosas. Aí dentro desse projeto, Deus levanta uma Dalila, ou um Dalilo. Vai vendo Deus falar. Quando Ele coloca essa circunstância, são situações que vai te prender a atenção. E você vai cair como presa. Quando se cai como uma presa, é a hora que o Senhor trabalha. Nós lemos aqui que e desceu e falou àquela mulher que agradou aos seus olhos. Sansão foi pego pelos olhos.
E o que aconteceu com Sansão depois que prenderam ele? Furaram-lhe os olhos, deixaram cego. Aquilo que te traga é aquilo que te cega, e aquilo que te cega é aquilo que te mata. Sansão é passado por um ato de humilhação, justamente por causa de uma Dalila que foi colocada na vida dele. A Dalila é o empurrãozinho que Deus dá. Sabe quando está tudo bom para você? E você não quer passar por dor de cabeça. Eu não quero dor de cabeça. Eu não quero fazer isso, eu não quero me incomodar. Aí Deus fala assim, eu vou pôr uma Dalila. Só para dar um empurrãozinho. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós precisamos deixar. Tem coisas que nós estamos servindo a Deus, mas ainda não morremos dentro de nós algumas coisas. E Sansão é o tipo de pessoas que tem um chamado de Deus, que é separado por Deus, de Deus desde o ventre. E Deus fala, Sansão, eu quero te usar, mas tem algo aí dentro de você que ainda tem que morrer. Nós temos chamado, nós temos convicção de que Deus está falando, está nos chamando, mas tem algo dentro de nós que ainda precisa morrer. Aí Sansão, a história vai dizer que ele é usado de entretenimento. É feito showzinho dele para que os filisteus dêem risada. Ele é usado como palhaço de circo. É o centro da atenção agora. Ele zomba, eles brincam com Sansão. Só que eles esquecem de uma coisa. E é isso que eu quero falar da parte de Deus para a sua vida essa noite. É que enquanto, você mesmo, guarde isso. É que enquanto você está passando no processo da humilhação, enquanto você está sendo espremido para revelar a unção, os que estão te zombando estão esquecendo que o cabelo de Sansão está crescendo. Eles começam a se entreter com certas coisas, entretenimento, zombando, e já não vão vendo a força de Sansão crescendo. O Senhor está falando aqui contigo essa noite, que está passando por situações terríveis que você não deseja para ninguém. E alguns ainda estão dando risada da sua situação, zombando de você. Fique em paz, filha. Fique em paz, filho. Porque o que eles não estão vendo é a força que está crescendo dentro de você. Enquanto estão zombando, enquanto estão falando mal, aquieta o teu coração, porque a sua força está crescendo. Olha que o processo de Deus é doloroso. A gente não entende nada de princípio. Nós temos visto, irmã Graça, o que Deus está fazendo, né? Quem aqui, levanta a mão quem quer ter a casa queimada. Quem é que quer ter, irmão? Às vezes, irmãos, perca não é sinal de derrota. É sinal que Deus está revelando uma força extra que você nem conhecia. Algumas coisas que você tem perdido são coisas que necessitam morrer dentro de você. Sansão, ele carregava um orgulho da sua força. Eu sou ousado, e sou ousado. Eu prego, eu canto, eu faço. Ninguém faz o que eu faço. Não tem outro mais forte que eu. Eu derrubo quem eu quero. Sansão carregava algumas coisas dentro dele, que a permissão de Deus foi tão grande no meio dessas lutas, que precisava matar. Talvez você não está entendendo o processo, e talvez eu creio que nem Sansão via isso dentro dele. E essa noite, por essa palavra, o Senhor vem nos dizer: algumas coisas nós não estamos vendo dentro de nós, mas o Senhor está permitindo situações
à beira da morte, para matar algumas coisas dentro de nós. A situação de Paulo foi tão dolorosa, tão terrível, mas foi necessário para matar o Paulo que tinha dentro e vivificar o homem de Deus que estava escondido. E essa noite, pelo Espírito Santo do Senhor, eu quero te dizer que você não está entendendo nada das provas. E por essa palavra, você tem se perguntado ao Senhor: o Senhor ainda está no negócio? O Senhor ainda tem chamado comigo? E o Senhor, por resposta, está te dizendo: Sansão, eu preciso matar algumas coisas aí dentro de você. Por isso eu coloquei essa perturbada da Dalila aí do teu lado. Ela não vai te matar, mas ela vai matar algumas coisas dentro de você. E é tão tremendo. Ô, irmão, é bom ficar na prova, não é ou não é? Que quando nós estamos na prova, vai sendo revelado algumas características. Sansão, depois que é preso, você não ouve mais os agitos dele. Ele se sente tão fraco, perdeu a força. Ele é zombado, ele é criticado, ele é humilhado. Ele passa pelo processo que ele tinha que ter passado antes. Ei, hoje por essa palavra, não espere Dalila chegar para te perturbar, mas vá ao sacerdote. O que Sansão precisava ter feito antes é ido ao sacerdote, o nosso sacerdote, e dizer: olha, Senhor, eu pequei contra ti. E ele rasparia o cabelo e seria novamente um separado do Senhor. O que você precisa essa noite? O que você está esperando? Saia daqui falando com o sacerdote. Saia daqui. Oh, irmão, se você não mostrar as suas fraquezas para o sacerdote vai revelar uma Dalila para que apareça a humilhação em público. Oh, é a vontade do Senhor que nós se humilhamos, mas para o sacerdote, não será necessário ao mundo se você for o sacerdote. Oh, irmão, às vezes nós dizemos que não, Deus nós queremos orar de um jeito diferente, mas a única coisa que o Senhor está te dizendo: olha, fala, mostra para o sacerdote, chega na sua oração, diz: Senhor, eu sou um fraco mesmo, porque os meus olhos têm visto isso, Senhor. Olha, Senhor, as minhas mãos têm feito assim, minha boca tem falado do meu irmão. Ei, conta para o sacerdote. Você vai esperar Dalila. Se Sansão tivesse falado com o sacerdote, tinha evitado prejuízos. Aí Deus permite essa circunstância para quê? O ato da humilhação. Guarde isso no seu coração. O ato da humilhação faz com que a força vai crescendo dentro de você, mas os outros não vê. O que Sansão inventou de primeira vez, ele foi pego na segunda. Foi humilhado em público. Ficou cego. E os seus cabelos foram crescendo. Só que quem humilhava não via. É difícil ser humilhado. Só que dentro de você vai produzindo uma força que você não conhece. Aí Sansão está amarrado em 2 colunas. Uma força interior. Enquanto foi feita uma festa e zombava. Cheio de filisteu. Agora está Sansão amarrado nessas colunas.
E diante de tal circunstância, o arrependimento começa a brotar. Preso pelas suas emoções, preso por sentimento de culpa. Coloca de pé, igreja. Oh, Deus. Algumas prisões vai prendendo Sansão, de sentimento de culpa, de menosprezo. Que tipo de prisão tem tentado te prender, meu irmão, minha irmã? Essa noite ele está aqui só para revelar uma força que você não está enxergando. E dizer para você, Ele está de ouvidos pronto para te ouvir. É, Jesus. Oh, Espírito Santo. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto, que Ele mesmo quer fazer você brotar vida dentro de você, antes que o mundo te leve à morte. Xerebalamanas. Depois que Sansão é amarrado naquelas duas pilastras que eram as colunas fundamentais daquele lugar, ele fala ao Senhor: ó Senhor, eu vou parafrasear, não que está escrito diretamente isso, mas é como se ele olhasse ao Senhor e dissesse: Senhor, eu fiz tanta coisa que me tirou do seu caminho, da sua vontade. E eu reconheço, Senhor, que eu deveria ter se achegado a Ti. Eu deveria ter confessado tudo a Ti. Mas certas situações o Senhor permitiu para Sansão, para que ele fosse salvo. Não se assuste com o que Deus está fazendo por esses dias. Não se assuste com o que Deus está fazendo com a sua vida. Ei, não ponha a culpa no diabo, não. Eu nunca vi pai pedir para o vizinho corrigir. Eu vi pai corrigir os seus filhos. E hoje o pai está dizendo por essa palavra: vou te pegar na correção, filho, porque eu te amo. Oh, meu querido, queria que você saísse dando risada com uma palavra, mas é porque alguns erros que cometemos esse ano, o Senhor não quer que carregamos para o próximo. Não vou pedir para você vir à frente, porque eu não quero te constranger. Mas quem está tocando no teu coração, Ele está aqui. O Espírito de Deus. E nessa oração, permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Vai falando com Ele. Nossos irmãos louvam. Aleluia, Jesus. Enquanto eles louvam, vai falando ao seu coração com o Pai. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para
te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ei, não volte procurar mel aonde Deus já te deu vitória. Não volte aonde um dia foi cenário de morte. Oh, aleluia! Tira do teu coração e dos teus pensamentos essa ideia. Não volte aonde Deus já te deu vitória. Oh, lamas, erebalamas. Senhor, eu oro com os meus irmãos, Pai, porque nós precisamos, Senhor, ser revestido por Ti, Senhor. Nos envolve, Senhor, na Tua presença, na comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Nos direciona os planos, os nossos caminhos. Leva-nos, Pai, ao centro da Tua vontade. Ó Senhor, renova nesta noite, Senhor, as forças, Pai, do Teu filho, da Tua filha, Pai, que tem passado esses momentos difíceis. Senhor, sabemos que é difícil confessar, mas é necessário, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ajude, Senhor, a Tua filha e o Teu filho nesse processo, que é necessário soltar algumas bagagens. Oh Espírito de Deus, oh Senhor, alguns dons o Senhor está liberando. Mas o Senhor está dizendo, é necessário soltar algumas bagagens que você está carregando, porque eu tenho uma glória revelada para entregar a Ti. Assim diz o Senhor. Abençoa o seu povo, leve em paz, em segurança aos seus lares, concedendo uma semana abençoada, livrando o Senhor dos pecados desse mundo. Oferece em bandejas, Pai. Cobre com Teu sangue, Senhor. Cobre com Teu sangue a Sua noiva, Jesus. E novidade de vida para aquilo que estava morto, Senhor. É a nossa oração, abençoando o Seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós voltamos agora, domingo, às 10 horas da noite, tá? Com Santa Ceia da virada. Será um culto de Santa Ceia na virada. Para tanto, gostaria de, se cada um pode trazer alguma coisa, para a gente montar uma mesa ali, e ao final que nós terminarmos a Santa Ceia, aí a gente pode compartilhar ali uma bênção. Uma irmã traz um prato de alguma coisa, de outra. Vamos ver aí como que nós vamos se organizar.
nós vamos falando lá pelo grupo da igreja, tá? Mas só para ficar ciente. Então, nossa próxima volta aqui para adorar o Senhor, se assim o Senhor nos permitir, será domingo às 10 horas da noite. Amém? Evangelista Antônio, concede a bênção apostólica. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, irmãos. Estende a tua mão. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todos nós. E todos dissemos amém.